Acabei de ler o capítulo 1113 de One Piece, quem quiser tá disponível para membros, o React. E agora quero ver Bruno Bandeira tá hablando sobre esse capítulo que explodiu a cabeça do meu chat. Vegapunk revela a verdade do mundo de One Piece, o grande dilúvio do século perdido. Será? Vamos ver. Esse foi, sem dúvidas, um dos capítulos mais bombásticos da história de One Piece. Foi. A grande revelação do Dr. Vegapunk foi que esse mundo está prestes a afundar no oceano. E isso significa que não só o mundo como conhecemos está prestes a afundar, mas sim que o que sobrou desse mundo está prestes a terminar de afundar. Isso mesmo, o vasto oceano que cobre o mundo de One Piece é na verdade resultado de um grande dilúvio que teria assolado o mundo durante o século perdido, e agora esse evento está prestes a se repetir mais uma vez, profetizando assim as palavras de um dos Gorosei no capítulo 908, ao dizer que era hora de uma grande purificação. E que melhor... Cara, assim, né, essa teoria do dilúvio, meu chat até puxou, né, eu acho justo e tal, né, eu falei dessa teoria também lá no meu React, só que pode ser que também tenha outros motivos, né, eu acho que todo mundo vai pro caminho do dilúvio, né. Até porque tem a arca lá de Noé, lá na Ilha dos Tritões e tudo mais. E aquela parada, né? Mas assim, eu acho que pode ter a ver com armas ancestrais, com a Mother Flame, tá ligado? Tipo, por exemplo, quando o Luluzi afundou, virou aquele buracão, é dito pelo narrador que o nível da água do mar aumentou em 1 metro, eu acho, teve tsunamis. Pode ter relação com isso também, né? Pode ser que o nível da água do mar esteja aumentando por causa dessas questões artificiais, né? Não necessariamente que vai chover pra caramba e, tá ligado? Bater um dilúvio, que nem na Bíblia, por exemplo. Melhor forma de se purificar o mundo, senão afundando ele inteiro no oceano. Não só isso, mas ainda durante o Reverie, também tivemos as últimas palavras do antigo rei de Alabasta, Nefertari Cobra, que haviam sido cortadas do balão de fala, mas que agora podemos deduzir o que ele tentou dizer. Em um mundo que afunda, ergam a bandeira do amanhecer. Será, mano? Galera, esse capítulo foi tão gigante que eu precisei lançar um vídeo assim que os spoilers começaram a ser lançados, porque a minha cabeça começou a borbulhar com 1 milhão. Começou a borbulhar com a quantidade de dólar que ele ia ganhar lançando um vídeo desse, né? Bruno Bandeira, tu é um safado, irmão. Te amo, tá, meu querido? De ideias e eu precisava colocar pra fora. Então, caso você não tenha assistido esse vídeo, eu recomendo demais que você assista, porque nele eu abordo 2 grandes assuntos. O primeiro, a grande unificação do mundo de One Piece, e segundo, o grande dilúvio do mundo de One Piece. Fica até o final desse vídeo porque eu vou trazer várias ideias inéditas que eu não trouxe naquele vídeo, com muita informação, especulações e algumas reflexões bastante interessantes. Mas eu também queria pedir pra você não deixar de assistir esse meu último vídeo, porque lá é onde eu vou me aprofundar, onde eu me aprofundei melhor nessa ideia da grande unificação do mundo de One Piece, que pode muito bem ter a ver com o próprio tesouro One Piece. Papo reto, eu nunca vou te abandonar, Bruno Bandeira. Dado o recado então, vamos então falar sobre o capítulo 1113 do mangá de One Piece. Antes da gente começar, você já sabe, afunda o botão do like pro YouTube saber que você quer continuar recebendo os vídeos aqui do canal, e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra gente continuar navegando junto pelos mares de One Piece. E digo mais, tá? Eu falei isso lendo o capítulo, falaram que o Gutinho cravou essa também. Mas eu acho, tá, que na verdade os homens-peixe são as criaturas, né, a raça original do nosso planeta. E geral veio do espaço, tá ligado? Tudo alien. E esse é o grande plot twist, porque o homem-peixe ele sofre preconceito da raça humana. Mas na verdade a raça humana nem é a moradora original do planeta, sacou? Eles estão aqui primeiro, não a gente. Por isso quando o Roger, ele chega pro Rayleigh e fala, vamos virar o mundo de cabeça pra baixo, obviamente, tá óbvio, que é pra botar os homens-peixe no devido lugar deles, tá ligado? Que é no topo. Desde sempre, o Roger era um homem, tá? Que prezava pelas questões sociais aí. E assim como hoje a gente vai imergir de cabeça nessa grande revelação do mundo de One Piece, você também pode fazer parte da 2ª edição da imersão de inteligência artificial da Alura. Aí, quem quiser, Alura, pega o link aí, tempo limitado, link na descrição, tem o QR Code na tela também. Vamos pro capítulo!
tecnologia do país, que é a Allura. Vamos lá então, galera. Já no começo do capítulo temos a revelação de que o Gorosei São Marcos Mars estava diante, na verdade, do cérebro do Vegapunk. Agora, reparem primeiro na diferença surreal de tamanho do Gorosei e da lapa de cabeça do Vegapunk. Papo reto, mano. Parece meu saco, cara. A cabeça do Vegapunk gigantesca e peluda. Foi mal. Me perdi completamente agora. Vegapunk. Bom, como eu comentei nos vídeos passados, a primeira possibilidade era de fato aquele ser o cérebro do Vegapunk, já que aquele era exatamente o local onde o cérebro ficava. Faltava a gente ver o cérebro do Vegapunk depois dele ter sido removido do resto do corpo, né? Separado do resto do seu corpo. E o Gorosei, por si só, também não pareceu nada espantado, surpreso ou chocado pela expressão que ele esboçou no último capítulo. Então tudo levava a crer que não era nada demais e que seria mesmo o cérebro do Vegapunk. Claro que, né, existia sim a possibilidade de ser algum serafim dos outros ex-Chichibukais restantes ou de alguma lenda do mundo de One Piece, tanto que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, mas por enquanto essa ideia voltou pra gaveta. Eu ainda não descarto essa possibilidade, mas não foi dessa vez. Vamos ter que esperar mais um pouco pra ver se isso vai se confirmar um dia ou não. Seguindo o capítulo, os 10 minutos finalmente se passaram e vemos o início da transmissão do Vegapunk, que não pôde ser impedida pelos Gorosei. Vemos a preocupação notória de 4 dos Gorosei com o Vegapunk planejando terminar o que o Professor Clover começou. Esse foi um detalhe muito importante, galera, porque significa que o Vegapunk também planeja revelar o nome do antigo grande reino do século perdido, já que era justamente isso que o Professor Clover estava prestes a revelar. Eu não lembrava, mas o nome do reino antigo, eu vou contar pra vocês, tá? É Atlântida. O reino que afundou no mar. Perfeito? Diz, né, dele levar um teco no peito. Então, se ele planeja terminar o serviço do Professor Clover, isso quer dizer que ele também vai continuar com as suas revelações. E se eu fosse dar um palpite aqui no vídeo, eu mantenho a minha ideia de que o nome do antigo reino se chamava Dawn, que traduzindo para o português seria o Reino do Amanhecer. Pode ser isso aí também, mas Atlântida é muito mais legal. Olha só, até em português fica bonito de falar esse nome, na verdade, o Reino do Amanhecer, já que Dawn significa amanhecer. Bom, e se for All Blue? Já pensou? Não, né? Vamos esperar pra ver. Seguindo o capítulo, podemos ver algumas cenas de ação, com Nasujuro indo pra cima da Bonnie e o Sanji fazendo a sua entrada épica, dando um chutão na cabeça do velho que chega até a sangrar, olha só, né? Ele não gosta de All Blue, não? É que o All Blue afundou também, a gente pensando que seria o Zoro que iria se encontrar com ele, né? Mas, enfim, acabou sendo o Sanji no fim das contas. Detalhe que nessa parte, a cabeça do Gorosei começa a pegar fogo, não por causa do chute do Sanji, mas sim porque ele próprio decidiu se transformar na sua forma animal completa, chegando até a morder o Sanji de volta, mas pelo menos ele não chega a sangrar. Mó cavalão, confesso pra vocês que essa foi uma... Eu acho que All Blue era antes, né? Quando era tudo água. Pode ser. Quando, tipo assim, se o mundo de One Piece era tudo água, podia ser All Blue. E aí, pra poder alcançar o All Blue, de fato, o mundo tem que afundar na água. Pode ser. Igual o planeta Terra, né? Planeta Terra. Papo reto, papo reto. Uma cena meio bizarra, a cabeça do velho em chamas, enquanto a cabeça em forma de cavalo já havia aparecido em cena, deixando a gente confuso se aquilo foi o Gorosei conseguindo meio que deixar o seu corpo e materializando ele novamente, sabe, num novo corpo, ou se foi só um detalhe visual para parecer maneiro mesmo, né? O torso desaparecendo em chamas enquanto surge o resto do corpo do cavalo, sabe? Vamos supor por enquanto que tenha sido só isso mesmo, mas é um detalhe só pra gente continuar ficando de olho. Vemos então 2 gigantes tentando amansar o cavalo do Gorosei até que a Bonnie decide ir pra cima dele, usando a sua técnica do futuro distorcido. E o Oda meter um ângulo desse aí é de uma canalice tremenda, né? Esse cara aí, ele não vai ouvir a última trombeta, hein? Eiichiro Oda não vai ouvir a última trombeta, tô avisando logo. Onde ela se imagina sendo um gigante. Detalhe que ela fica numa pose muito parecida com a do Luffy, na sua forma de gigante, né, do Gear 5.
É, mas o Luffy tá usando bermuda, né? Ela tá de calcinha. Inclusive até num ângulo muito parecido, né? De quando ele usou essa forma contra o Kaido pela primeira vez lá no arco de Wano. Oda Gênio. Como o braço do Gorosei ainda tá livre ali naquele enquadramento, eu diria que ele pode deitar os dois gigantes numa única balançada ali da espada dele e depois ir pra cima da Bonnie, né? Mas vamos esperar pra ver. Enquanto isso, já na outra frente de batalha, temos o Gorosei Saturno indo pra cima do grupo da Robin, que acaba relembrando dos seus traumas de Ohara e fica completamente chocada, né? Fica completamente paralisada naquele momento, mas felizmente ela acaba sendo salva pelo resto do bando que tava com ela numa cena de trabalho em equipe bem legal pra mostrar que ela não está mais sozinha nesse mundo, até relembrando, né, todo o arco de Enies Lobby, com destaque para o Zeus da Nami aparecendo aqui novamente depois de bastante tempo, eu diria. O momento da grande... Já falei, né? O Sop, a Nami, o Chopper, o Brook e a Robin, eles solam de boa o Gorosei. Fácil, mano. Sola de boa. Pô, eles são tripulação de um Yonkou, rapaziada. Vamos respeitar. A revelação se aproxima e os Gorosei cogitam a possibilidade de simplesmente mandar tudo pelos ares, explodindo a ilha inteira para garantir que a mensagem do Vegapunk não fosse passada. Mas eles dizem que isso significaria sacrificar o único meio deles replicarem o sucesso com a Mother Flame. E aqui vale, galera, uma observação, porque eu ainda vejo uma certa confusão em relação à definição do que seria essa tal Mother Flame, se seria a arma usada pelo governo ou a fonte de energia usada por essa arma. Mas a gente, galera, já tem uma resposta muito certa para isso, que não tem motivo para confusão nenhuma. Voltando alguns capítulos atrás, quando o Gorosei Saturno menciona esse assunto, ele menciona a usina que gera a Mother Flame. Ah, então a Mother Flame é tipo energia nuclear, uma parada dessa? E a função de uma usina, como a gente bem sabe, é gerar energia. Então a Mother Flame é a energia que alimenta a arma e não a arma em si. E essa usina é a principal coisa que não pode ser destruída pelos Gorosei, porque é o que mantém a arma funcionando. Então isso aí provavelmente pode ser a energia, né? A Mother Flame é a energia que entra na arma ancestral, talvez? Pode ser esse rolê? E finalmente, ao final do capítulo, temos a primeira grande revelação do Dr. Vegapunk para o mundo, ao dizer que o nosso mundo está prestes a afundar no oceano. Galera, só foi uma única frase, mas já seria o suficiente para o Vegapunk ser morto e acabar com tudo, sabe? Termina a transmissão porque só isso já é extremamente revelador. Claro que mais pra gente que conhece o contexto geral do mundo de One Piece do que pra quem talvez esteja dentro do mundo de One Piece, a população global como um todo. Mas galera... eu acho que no próximo capítulo pode começar um flashback mesmo, tá ligado? Essa revelação, assim como eu disse no início desse vídeo, não se trata apenas de um grande dilúvio que está prestes a acontecer, mas sugere também que esse grande dilúvio já chegou a acontecer uma vez na história no passado, resultando nessa imensidão de oceano que vemos que cerca quase que o mundo inteiro de One Piece, com apenas algumas pequenas ilhas espalhadas ao redor desse mundo. E isso explica muito, galera, da geografia do mundo de One Piece como o conhecemos hoje. Todas essas ilhas que sobreviveram ao primeiro grande dilúvio só foram capazes de sobreviver porque os seus reinos precisaram se proteger habitando em lugares extremamente altos dos seus países, dos seus territórios. É por isso que vemos o reino de Alabasta num degrau muito acima do deserto. E o palácio também fica acima, né? Cerca. É por isso que vemos o país de Wano e até mais especificamente a capital das flores, estando muito acima do nível do mar, o reino de Drum, que fica acima de uma das montanhas de neve daquela ilha, o reino de Dressrosa, a exata mesma coisa. Boto fé totalmente nisso aí, tá? Isso aí tem lógica. Isso é uma teoria antigaça, né? A gente discutiu isso mais cedo na live. É uma teoria que, pô, deve existir há 10 anos aí sobre isso, mas é legal reviver essa teoria agora, porque tem lógica. Agora a gente tem material embasado pra poder falar que essa teoria tem muita lógica.
Water 7, que foi o primeiro grande exemplo de uma ilha que precisou ser construída em cima de antigas construções que afundaram no oceano, e é claro, não podia faltar o mais alto de todos os reinos, que é o governo mundial, localizado no ponto mais alto do mundo, que é a Red Line. Mas Skypiea? Skypiea tem uma porrada de ilha também, mano. Nunca sofrendo qualquer possibilidade de ser uma vítima desse grande dilúvio. Além deles, vale lembrar também que vários dos aliados conhecidos do Reino Antigo também foram capazes de sobreviver de formas diferentes. Os Minks viviam no alto de Zunisha, então eles estavam imunes a esse grande dilúvio. O povo do céu vivia acima das nuvens. Os homens peixe já viviam debaixo do mar, e os outros eu já comentei, né? Como o caso dos samurais do país de Wano, que tiveram uma situação ali à parte. Então, eu comentei isso no meu react, mano. Tipo assim, os Tenryubito, pra galera, sempre usaram roupas de espaço sideral, né? Como se fosse astronauta, né? Aí eu trouxe aí o questionamento. E se forem roupas de mergulho, tá ligado? Será que não é? Pode ser. Na verdade, galera, eu até diria que também existe a possibilidade do nível do mar também ter chegado a baixar em alguns pontos do mundo, resultando em toda essa instabilidade do oceano, assim como o aquecimento global, que é basicamente, né, uma das inspirações para esse grande dilúvio retratado em One Piece, também gera um resfriamento mais extremo em determinados pontos do planeta, por mais irônico que pareça. Então, ou os reinos se afugentaram realmente nos lugares mais altos dos seus próprios países, ou o nível do mar também baixou em alguns pontos específicos do mundo, e por isso, no país de Dressrosa, por exemplo, a gente tem essa impressão de que ele está muito mais alto do que deveria estar. Mas enfim, né? Pode ser isso, como também pode ser que a ilha já estivesse localizada no aquecimento global. Agora só falta o Bruno falar que acredita em girafa. Papo reto. Esse bagulho, olha só, tá? Se o Oda começar com esses papos de aquecimento global, de camada de ozônio, a gente sabe que o Oda se perdeu pra cultura woke, né? Foi só começar a trabalhar com a Netflix que começa, né, a lacração em One Piece. Vai começar a falar daqui a pouco, né, que o mundo vai acabar também. Aí não dá, galera. Aí tem que dropar o One Piece mesmo. Num nível muito acima do mar. Porque a geleira tá derretendo. Pelo amor de Deus. Desde sempre. É só uma divagação aqui mesmo, né? De qualquer forma. E olha que o One Piece tem girafa. Papo reto. Girafa que é holograma, pra quem não sabe. Tem a Akuma no Mi da girafa, porra. Pô, acho que o Oda se perdeu, galera. Papo reto. É muito seguro a gente afirmar que esse grande dilúvio de fato chegou a acontecer no passado, e isso explica também algumas das grandes construções do mundo de One Piece, em particular 3 delas. Daqui a pouco o Oda vai falar que a Terra é redonda do mundo de One Piece, e acabou de vez. Primeiro, a prisão de Impel Down, por exemplo, que tem a sua maior parte submersa no fundo do oceano. Claro que, né, ela poderia muito bem ter sido construída por homens-peixes, sem problema nenhum, mas também pode ser que no passado ela não tivesse sido construída com esse propósito, né? E aquela ponte, tá ligado? A ponte de Tequila, lembra? Acho que é Tequila Wolf o nome do lugar. Tem uma ponte sendo construída lá pra sempre, eternamente a ponte. E se essa ponte tem a ver com isso também, do nível do mar, tá ligado? É pra ser uma prisão submarítima. Além dela, também temos a gigantesca Arca Noah, uma clara referência à Arca de Noé, que a princípio a gente pensava que havia sido construída com o propósito de levar todos os homens-peixe para a superfície do oceano. O que até fazia algum sentido, mas na verdade não fazia assim tanto sentido, porque os homens-peixe poderiam simplesmente ir nadando até a superfície. Claro que, né, eles iam meio que molhar as bolsas, sabe? Mas, enfim, isso é detalhe à parte. E agora a existência da Arca Noah ganha todo um novo e verdadeiro significado, tendo sido criada, na verdade, para salvar o mundo inteiro. Papo reto, irmão. Só que, infelizmente, Joy Boy falhou nessa missão, e por isso o pedido de desculpas para a princesa sereia de sua época. E a terceira grande construção que vale ser citada também é a gigantesca ponte de Tequila Wolf, que inclusive parece ter alguma relação com o nome do gigante San Juan Wolf, dada a semelhança, né, entre os nomes entre eles. Mas, enfim. O que sabemos ao certo é que essa ponte começou a ser construída, criada 700 anos atrás, ou seja, exatamente 100 anos após o fim do século perdido e a criação do governo mundial. O propósito da criação dessa ponte sempre foi um grande mistério, mas agora a gente pode supor algumas coisas. E o que eu acredito é que, depois do grande dilúvio ter afundado a maior parte da porção de terra que havia no mundo de One Piece, o governo precisava de algum meio para se locomover ao redor do mundo, e por isso talvez eles tenham pensado em começar a criação de uma enorme ponte como aquela. Mas
como ser. o mundo passou a ser quase que inteiramente coberto pelo mar, a tecnologia que mais passou a ser usada ao redor do mundo foram os navios à vela. E por isso, talvez, a ideia da ponte nem tenha vingado tanto assim, né? Apesar dela ainda continuar Eu acho que essa ponte vai ter alguma coisa ainda, mano. Não acho que não foi jogada à toa, tá ligado? sendo construída até os dias de hoje. Acho que Vamos vai ver ter alguma se ainda existe paradinha. algum propósito ainda mais específico para ela. Bom, mas assim acredito. como vários reinos puderam sobreviver ao grande dilúvio, existem também aqueles que foram completamente afundados. Numa história de capa, podemos ver o Jinbe encontrando um poneglyph completamente aleatório de uma antiga civilização que havia no fundo do oceano. Essa até poderia ser uma cidade, uma antiga cidade, habitada pelos homens-peixe, mas dada a que informação mais lindinho, recente, bichinho. faz mais sentido a gente pensar que aquela foi apenas mais um exemplo dos rastros deixados por esse grande dilúvio. E talvez o principal reino que tenha sofrido com esse dilúvio, pelo visto, foi o grande reino antigo. Que vai se chamar Atlântida, já falei. Mas no caso desse reino, talvez ele não tenha sido simplesmente afundado pelo grande dilúvio e possa ser simplesmente encontrado ali no fundo do mar. Mas talvez ele tenha sido realmente e completamente obliterado pelo que viria a ser o Forte governo aspas, tá? mundial no futuro. Assim como a arma usada em Lelouch deixou uma cratera enorme, elevando em 1 metro o nível do mar, Aí, ó. o mesmo pode ter sido feito com Enies Lobby no passado, deixando também aquela enorme cratera e tendo elevado o nível do mar, quem sabe por pelo menos algumas dezenas de metros de altura. Pode A ser. diferença nesses dois casos é que o governo mundial atualmente possui uma fonte de energia inferior à do reino antigo e por isso o estrago causado por essa arma no passado teria sido infinitamente maior. Segundo o próprio Ou também a ilha de Enies Lobby poderia ser muito maior, a gente não sabe, né? O tamanho da ilha de Luluzi ali, o buraco que formou da Enies Lobby, né? Vai ver, Enies Lobby é um bagulho gigantesco, né? E a gente não tem uma visão boa por causa da escala do bagulho, tá ligado? Vegapunk, o reino antigo possuía uma Perfeito. fonte de energia irreplicável até os dias de hoje, de tão avançada que ela era. E por isso a gente acredita que ela seja também muito mais poderosa. Mas o curioso é que, mesmo Poderosa! Rainha do funk. com uma fonte de poder tão superior, Enies Lobby ainda restou um pequeno pedaço de terra, quem sabe tendo sido a antiga localização exata do reino antigo, quem mano? sabe com Joy Boy em pessoa tendo ficado para defender o lugar e por isso uma pequena parte desse reino ainda reside naquele lugar. E isso significa que talvez o próprio tesouro One Piece, o tesouro deixado por Gold Roger, esteja localizado lá embaixo. Ou Será, mano? seja, se um dia o Luffy disse que eles iriam pra cima, talvez agora eles precisem ir para baixo. Porque a Terra é oca, pô. O reino de Agartha é dentro da Terra. E claro, a gente também não pode descartar a possibilidade, né, de existirem várias outras crateras, como essas espalhadas ao redor do mundo, mas que a gente não tenha conhecimento ou estejam submersas no fundo do mar também. Mas como Enies Lobby, né, em específico, já tem toda essa importância na história e tem esse detalhe do pedaço de terra sobrando, é algo que o Oda ele deve dar uma importância ainda maior, mesmo podendo existir ainda outras crateras como essas espalhadas ao redor do mundo. Galera, eu consigo demais visualizar a cena de Joy Boy ali, meu amigo, no meio de Enies Lobby, quando ainda existia uma terra completa ali, tentando segurar e tancar por completo aquela energia colossal daquela arma descendo pra cima dele, gente. Eu consigo demais visualizar essa cena e no fim ele tendo sido morto e obliterado também. Cara, imagina, vocês conseguem visualizar? O bem filme da Marvel, assim, tá ligado? Isso também seria épico ou não seria? E já que a gente falou do Luffy, eu queria lembrar de uma fala muito importante do Rayleigh em Sabaody, quando ele diz que ao descobrirem, né, quando o bando descobrir a verdade sobre esse mundo, talvez eles chegassem numa conclusão diferente sobre o que fazer a partir daquele momento. E isso é muito importante porque se esse grande dilúvio aconteceu de verdade, não tem como negar que na visão das pessoas da época, isso foi uma catástrofe sem precedentes, um verdadeiro genocídio global. Só que o mais irônico disso tudo é que, na perspectiva do Luffy, a imensidão que é esse mar nunca foi um sinônimo de morte ou sofrimento, mas sim um sinônimo de liberdade. Então é curioso a gente pensar como essa nova informação pode ou não entrar em conflito na cabeça do Luffy. Agora, como Imo teria conseguido causar um dilúvio numa proporção global? Ah, vai ver, ele deu um mijadão, tá ligado? Botou o peru pra fora e...
mijou a porra toda, tá ligado? Vai ver o Imo consegue deixar a piroca gigante, tá ligado? Tipo o Luffy, que fica gigante no Gear 5, aí mijou em todo mundo, tá ligado? Pode ser uma parada dessa. Eu particularmente acredito que através de 2 fatores. O primeiro deles, através da arma ancestral em posse do governo, mas abastecido com a energia gerada pela tecnologia do Reino Antigo, o que causaria um estrago muito maior do que vimos acontecer em Lelouch, e também, quem sabe, talvez pelas próprias habilidades de Imo, caso ela venha, né, ou caso ele venha a ter a capacidade de manipular os mares do oceano. É só a gente lembrar como Imo é um anagrama para Umi, que significa mar em japonês. E se o Imo-sama tiver comido... Ele for um yokai, for um Omibozu, o nome daquele yokai que vive no oceano? E se ele for aquela porra, tá ligado? Ele consegue controlar o nível do mar. Japonês, né? Então alguma relação eles possuem, talvez até mais do que o próprio grande dilúvio. E como todos os Gorosei têm os seus poderes baseados em yokais, Imo poderia ter os seus poderes baseados no yokai chamado Umibozu, que vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que falar com ele, tendo ele próprio a capacidade de manipular o oceano. Então, bom, tá aí uma reflexão pra gente pensar. Essas duas possibilidades em conjunto poderiam fazer com que esse grande dilúvio tivesse acontecido no passado. Agora, galera, é curioso notar também que, apesar dos buracos causados, né, das crateras causadas por essa arma em posse do governo elevarem o nível do mar, a água ao seu redor está constantemente sendo drenada para dentro daquele mesmo buraco. Esse fenômeno é algo que o Oda ainda precisa explicar melhor pra gente, né? Mas a gente pode muito bem supor que essa água que escoa por esses buracos para dentro dessas crateras seja redirecionada através dos fenômenos chamados knock-up streams. Pode ser, não ironicamente. Aquelas explosões de água que surgem do nada do fundo do oceano. E uma última reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que toda essa ideia de um aumento do nível do mar e de um grande dilúvio tem claras inspirações, claro, no nosso mundo real, se tratando do aquecimento global, mas vai ainda mais além disso. Existem várias obras japonesas que retratam um cenário onde o Japão acaba sendo inundado e completamente destruído. E isso a gente pode ver sendo retratado no anime Japão Submerso de 2020, no anime Bubble de 2022, no anime Drifting Home de 2022 também, e até o tudo Netflix. Tudo Netflix. Filme O Tempo com Você. Então olha só quantos exemplos só de animes que retratam essa temática da destruição do Japão sendo causada por uma inundação em escala catastrófica. Isso é claro, muito baseado em como o próprio Japão de tempos em tempos precisa sobreviver tanto a terremotos quanto a maremotos por causa da geografia da sua própria ilha, né? Do seu complexo de ilhas. Então é natural que o Oda, como um autor japonês, também insira essa temática na história de One Piece. Galera, muitas ideias nesse vídeo. Se você ficou até o final, deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, me contando de vocês. Lembrando que o link da imersão de inteligência artificial da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado para quem quiser fazer parte. E não deixa de assistir agora o meu último vídeo falando mais sobre o projeto da grande unificação do mundo de One Piece em um único grande continente. E isso daí é ursal, isso aí é comunismo. Com o mundo unificado em um só lugar, talvez esse tenha sido o nome do próprio One Piece. Será, mano? Quem sabe? Quer saber mais? É só clicar no vídeo que vai aparecer na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau! Bom vídeo, hein? Bom vídeo do Bruno Bandeira. Bruno Bandeira, ele é mitada. E é aquilo, né? Eu acho que o que ele disse aqui tem sentido, tá ligado? Mas talvez, tá? O Oda, ele surpreenda, tá ligado? Porque quando o Oda, ele lança algo que a fandom inteira começa a pensar que é, tipo, muito óbvio, o dilúvio, o nível do mar, bababá, ele vem e... Eu acho que o Oda, ele vai criar um plot twist aqui muito interessante, que vai fazer a gente ficar tipo, rapaz, que safado esse cara, hein? Eu acho que vai acontecer, mano. Ótimo capítulo, você que tá no YouTube, se quiser acompanhar um react completo comigo, só virar membro, tá bom? Tamo junto. Adorei, adorei, adorei. Bom demais, bom demais.